Olá amigos, hoje a gente vai para a segunda dica de redes para a CFTV. Na dica de hoje eu vou falar sobre como eu devo escolher corretamente o ativo, né? O que eu devo considerar aqui do meu switch ou do meu roteador para definir se ele vai suportar a minha rede, os meus ativos, né? As minhas câmeras, a quantidade de câmeras que eu vou colocar ou não. A primeira coisa que eu preciso saber para entender sobre isso é o bitrate e o que nós falamos no vídeo passado, né? Entender o que é o bitrate para saber quanto de tráfego cada uma das minhas câmeras vai gerar na rede. Depois que eu sei qual que é o tráfego, né, qual que é a quantidade de bits que cada uma delas gera, eu sei qual é a velocidade da porta que ela deve estar conectada. Então isso aqui é uma câmera que eu posso entrar nela e dizer que ela tem uma taxa de dados, um bitrate máximo de 4 megabits por segundo, e a imagem dela vai estar sendo enviada só para um gravador. Então ela vai ser enviada só para um NVR. Então o bitrate dela vai ser 4 megabits por segundo. Nos ativos de rede, atualmente, os mais comuns, nós temos dois tipos de porta de rede cabo aqui, né? Nós temos as portas Fast Ethernet, que são as portas de 100 megabits por segundo. Então, a taxa de dados de uma porta dessa aqui é de até 100 megabits por segundo. E eu posso ter também switches que têm a velocidade da porta de 1000 megabits por segundo. É a porta gigabit. Então, o 100 Fast Ethernet e o 1000, 1 gigabit por segundo. Uma dúvida bem comum que o pessoal que instala CFTV tem. Tenho que montar uma rede gigabit para CFTV IP. Não. Você precisa que o ponto onde você teria um gargalo seja gigabit, e se você tiver um gargalo de mais de 100, 90 e tantos megabits por segundo. Se você não tiver, você não precisa de uma rede gigabit para CFTV. E eu vou explicar melhor sobre isso. A minha câmera é de 4 megabits. Essa interface do switch é de 100. Então eu estou aqui com 4% de uso dessa porta. Uma câmera, e como é um cabo direto da câmera à porta, essa porta vai ter velocidade máxima aqui gerada por essa câmera de 4 megabits por segundo. E a porta é de 100, então não há necessidade dessa interface aqui ser gigabit. Não precisa. Se eu tiver 10 câmeras dessa daqui conectadas a esse switch, eu vou ter, quando configuradas da mesma forma, eu vou ter 10 vezes 4, eu vou ter 40 megabits por segundo entrando aqui no switch. E se eu tiver um gravador aqui, esses 40 megabits por segundo vão sair por uma interface e entrar no gravador. 40 megabits por segundo é só 40% da velocidade da porta. Então, se eu tiver 10 câmeras dessa nesse switch, eu não preciso de interfaces gigabit aqui nesse cenário. Se essa câmera tiver 2 acessos simultâneos, se eu tiver 2 gravadores e a câmera mandando imagem para os dois, e os dois conectados aqui, por mais que essa câmera gere 8 megabits, né, dobrei aqui a quantidade de acessos a ela, como eu falei no vídeo anterior, cada acesso 4 MB, eu vou ter 8 megabits por segundo aqui. Se eu tiver 2 gravadores, um em uma porta e outro em outra, cada uma delas vai ter 40 MB. Também não preciso de um switch gigabit Ethernet para isso. Quando que eu vou precisar de um dispositivo que seja gigabit para colocar as minhas câmeras IP? Quando eu tiver a somatória do tráfego aqui maior do que a capacidade dessa porta. Então, se eu tivesse 20 câmeras aqui conectadas a esse switch, com o tráfego de 8 megabits por segundo, e os 2 gravadores longe daqui, saindo um cabo aqui para outro switch e os 2 gravadores lá, eu teria 160 megabits por segundo aqui. Então, eu teria 20 câmeras, né? 10 com 2 aqui, 2 streams de 8 MB dá 80, vezes 2, 20, dá 160 megabits por segundo. Nesse caso, uma interface fast já não dá conta. Aí eu precisaria de uma interface gigabit no switch para mandar esses dados aqui lá para o ponto onde estão os gravadores. Existem switches que você tem interfaces fast e interface giga aqui para fazer esse uplink.
para você concentrar todas as câmeras e fazer o uplink em gigabit. Um exemplo disso é o SF1811 PoE. Ele tem 16 interfaces aqui e duas interfaces gigabit para fazer o uplink, uma de fibra e uma de cabo, para você não ter esse funil. Então a escolha do equipamento está baseada no bitrate. Se vai ser fast ou se vai ser giga, você precisa entender quanto de banda o teu cenário de rede vai ter para aí definir o switch. Se você tem, além das câmeras conectadas aqui, você tem dispositivos usando a internet ou usando outros serviços de um único caminho que está vindo, você precisa considerar o tráfego de todos esses serviços. Isso é comum, eu usar o cenário de segurança eletrônica junto com outras aplicações e outras aplicações interferirem no cenário de segurança eletrônica ou vice-versa, porque eu não calculei essa outra demanda na hora de definir o meu switch. Então, se você tem diversos serviços aqui e você não sabe a velocidade dos outros, você quer mais de 100 MB na velocidade dos outros, então considere usar um switch gigabit. Mas se for só para câmeras, sem mesclar esse serviço, você pode escolher um switch Fast Ethernet ou, dependendo da quantidade de câmeras, um switch com interface gigabit de uplink, ou se você precisar de um gerenciamento de portas, controlar a velocidade, regras de QoS, segmentar em VLAN, você pode ter um switch gigabit gerenciável aqui também para isso. Então a escolha do ativo parte-se sempre do bitrate e do cálculo da quantidade de dispositivos, de câmeras e de dispositivos, na verdade, de maneira geral, que eu vou ter conectados ali ao meu switch, ok? Fiquem ligados aí, que em breve a gente vem com mais dicas aqui de redes para a CFTV para você, ok? Valeu e até mais!